Sentemos-nos. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 13ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomimatsu para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão extraordinária realizada em 16 de maio de 2013, presidência do ministro Joaquim Barbosa, vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Macedo do Prado de Brito Pereira. Pregoados os seguintes processos: ações diretas de inconstitucionalidades, recurso extraordinário, habeas corpus e reclamações e outros processos constantes da presente ata. Senhores ministros, comunico a Vossas Excelências que estão presentes neste plenário os alunos das seguintes instituições: CEFOR, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, Brasília; ESUV, Escola de Estudos Superiores de Viçosa, Minas Gerais; e Escola Lourenço Castanho, de São Paulo, capital. Sejam todos bem-vindos e eu espero que esta sessão seja proveitosa a todos. Ministro Gilmar Mendes, processo da relatoria do ministro Eros Grau, RMS 25.476. Presidente, trata-se originariamente de mandado de segurança coletivo impetrado pela Confederação Nacional do Transporte com o objetivo de afastar a incidência da Portaria 1135 de 2001 na parte em que majorou a base de cálculo da contribuição devida pelos trabalhadores autônomos por fretes, carretos e transporte de passageiros ao fundamento de violação dos princípios constitucionais da legalidade tributária, da indelegabilidade e da anterioridade nonagesimal. O STJ concedeu parcialmente a ordem apenas para excluir a cobrança do aumento da contribuição previdenciária no período de 90 dias seguintes ao da publicação da questionada portaria. Contra essa decisão, a impetrante interpôs o presente recurso ordinário em que postula a concessão integral da segurança para reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato do ministro de Estado da Previdência e Assistência Social ao alterar a base de cálculo de contribuição previdenciária por meio de portaria. A recorrente alega, em síntese, que a Portaria 1135 de 2001 ultrapassa os limites da lei na medida em que não delimita conceitos, mas estabelece critérios quantitativos que provocam alteração no valor do débito tributário por consubstanciar majoração da base imponível. Assim, a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária de 11,71 para 20% do rendimento bruto dos trabalhadores autônomos de fretes, carretos ou transporte de passageiros, pelo referido ato, afrontaria os princípios da legalidade e da indelegabilidade legislativa. Na sessão plenária de 18 de 6 de 2006, o relator do feito, ministro Eros Grau, iniciou o julgamento do processo e concluiu que, apesar de inconstitucional e ilegal, por ofensa ao artigo 151 da Constituição Federal de 1988 e artigo 97, 2 e 4 do Código Tributário Nacional, a Portaria 1135 de 2001 deve ser aplicada ao caso sob exame. O relator explicou que o provimento do recurso com a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade da portaria importaria a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, porque prevaleceria o percentual provisório de 11,71 pelo decreto 3098 de 99, ficando então a base de cálculo ainda mais distante daquela prevista na legislação competente.
Em seguida, a ministra Carmen Lúcia pediu esclarecimento quanto ao alcance da decisão do ministro Eros Grau, ou seja, questionou qual a consequência prática da decisão em que se negava provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O ministro relator, então, explicou que estava mantendo a vigência da portaria 1135 do Ministério da Previdência e Assistência Social, apesar de ser flagrantemente inconstitucional e ilegal. Sustentou que seria, portanto, a convalidação de portaria reconhecidamente inconstitucional e ilegal pela impossibilidade de, com a declaração de sua nulidade, voltar-se à situação anterior, mais distoante ainda da Constituição, pois seria aplicado o artigo 267 do Decreto 3.048, de 2001, que estabeleceu base de cálculo de 11,71 do rendimento bruto para a contribuição previdenciária dos autônomos de frete, carreto ou transporte de passageiro. Registro que, após longo debate, os ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence, antecipando seus votos, deram provimento ao recurso para conceder a segurança. Também votaram pelo provimento integral do recurso o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia. Anotei naquela ocasião minha perplexidade diante da questão, pois me parecia que, diante do modelo legal adotado, a administração federal viu-se compelida a encontrar algum tipo de parâmetro para evitar distorções graves, considerando ser muito diferente a prestação de serviço de frete, carreto ou transporte de passageiros em relação aos demais serviços. O pedido de vista teve como objetivo averiguar e registrar a história legislativa tanto do Decreto 3.048 de 99 quanto da Portaria número 1135 de 2001 do Ministério da Previdência e Assistência Social, no que tange à questão debatida nos autos. Feitas essas considerações, então examino a questão nesse voto vista. O inciso 12 do artigo 22 da Lei 8.212 de 91 regula a contribuição patronal das empresas que contratam serviços de segurados contribuintes individuais nos seguintes termos: a contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, é de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço. O Decreto 3.048 de 99 fixou regras específicas para a contribuição previdenciária dos transportadores autônomos de frete, carreto ou transporte de passageiros. A remuneração paga ou creditada a transportador autônomo pelo frete, carreto ou transporte de passageiros realizado por conta própria corresponderá ao valor resultante da aplicação de um dos percentuais estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros para a determinação do valor mínimo da remuneração. Observo que, nesta redação original, a legislação específica fazia referência à aplicação de um dos percentuais estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o valor bruto do frete, a fim de se apurar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Por isso que, no mesmo Decreto 3.048, em seu artigo 267, estabeleceu-se um percentual provisório para a base de cálculo. Até que o Ministério da Previdência e Assistência Social estabeleça os percentuais de que trata o parágrafo 4º do artigo 201, será utilizada a alíquota de 11,71% sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros. O Decreto 3265, de 29 de novembro de 99, introduziu modificações nos artigos 201, parágrafo 4º, 9º e 15, 1 e 2, de modo a explicitar quem deve ser considerado o transportador autônomo. O condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce
atividade profissional sem vínculo empregatício quando proprietário, coproprietário ou promitente comprador de um só veículo. Aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos do artigo 6.094 de 74. Em 5 de abril de 2001, o ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, tendo em vista o disposto na Lei 8.212, no artigo 201, parágrafo 4, e no artigo 201, parágrafo 4 do Decreto 3.048/99, editou a Portaria 1135, a qual dispunha: considera-se remuneração paga ou creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei 6.094, de que tratam, respectivamente, os incisos 1 e 2 do parágrafo 15 do artigo 9º do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 99, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, 20% do rendimento bruto. Então, essa é a portaria objeto, então, de impugnação. É contra essa portaria que se ajuizou o presente mandado de segurança, ora em sede de recurso. A questão posta, então, presidente, diz respeito ao princípio da legalidade em matéria tributária e aí, então, os atos normativos analisados. O princípio da legalidade em matéria tributária apresenta-se com diferentes dimensões e implicações. Em primeiro lugar, a legalidade está consubstanciada na pura e simples exigência de lei, princípio da reserva legal. Não há tributo sem lei que o institua. O princípio determina que a lei, em sentido formal, seja o veículo necessário à criação e modificação dos tributos. Veda-se, por conseguinte, a delegação de competência tributária ao Executivo, princípio da indelegabilidade tributária. Além disso, todos os elementos do tributo devem ser veiculados por lei, princípio da tipicidade tributária. Esse segundo aspecto do princípio exige, para a validade do tributo, que todos os seus elementos, aspectos ou critérios estejam contidos no veículo legislativo adequado, lei ordinária ou complementar, conforme o caso. No caso sob exame, atos normativos infralegais definiram um percentual para a fixação da base de cálculo do tributo. Nesse contexto, registro que todos os atos normativos parecem estar eivados de inconstitucionalidade. Eu aqui repasso, então, a lição desse jovem e talentoso tributarista, Leandro Paulsen, a propósito desse princípio. Partindo dessas premissas, verifico que a Lei 8.212 exigiu contribuição patronal das empresas que contratam contribuintes individuais para lhes prestarem serviços com todos os elementos essenciais para a instituição do tributo nos seguintes termos: 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título. É isso que resulta do artigo 22 da Lei 8.212. Em relação ao elemento quantitativo, a alíquota da contribuição foi fixada no patamar de 20% incidente sobre a remuneração, que é a base de cálculo. Assim, a base de cálculo da contribuição patronal em relação à contratação dos transportadores autônomos, segundo a Lei 8.212, é a remuneração. Verifico, contudo, que referida lei não diferenciou rendimento bruto e remuneração. Muito provavelmente aí está o problema. Ocorre que, nesse tipo de serviço, o valor bruto do frete ou carreto é composto por uma série de parcelas que não estão abrangidas no conceito de remuneração, como combustível, seguros, desgaste do equipamento e outras despesas. Tanto é assim que a Lei 7.713 de 98 dispõe que o rendimento auferido na prestação de serviços de transporte para fins de incidência de imposto de renda corresponde a 40% nos casos de transporte de carga e 60% no transporte de passageiros da receita bruta do transportador, fazendo o ajuste à realidade desse tipo de serviço. A rigor, a remuneração é a contraprestação pecuniária que o prestador do serviço recebe pela realização do frete, carreto ou transporte.
Diante desse modelo, portanto, a administração federal viu-se compelida a encontrar algum tipo de parâmetro para evitar distorções graves decorrentes das peculiaridades que a prestação de serviço de frete, carreto ou transporte de passageiros possui em relação aos demais serviços. Foi nesse contexto que os atos normativos acima referidos tentaram definir o que se deve entender por remuneração. Inicialmente, o Decreto 3.048, de 99, previu que a remuneração corresponde a 11,71% do rendimento bruto dos trabalhadores autônomos de fretes, carretos ou transporte de passageiros. Em seguida, a Portaria 1135, de 2001, majorou esse patamar para 20%. Não obstante o justo motivo que levou a administração a editar esses atos normativos infralegais para definir o que deve ser considerado efetivamente remuneração percebida pelos trabalhadores autônomos por fretes, carretos e transporte de passageiros, é imperioso perceber que houve alteração da base de cálculo da contribuição em manifesta afronta ao princípio da legalidade. Assim, tanto o Decreto 3.048, de 99, como a Portaria 1135 são igualmente inconstitucionais, porque estão, de fato, lavrando para além do que foi estabelecido na lei. De fato, é preciso que haja conformação do conceito de remuneração recebida pelos trabalhadores autônomos por fretes, carretos e transporte de passageiros, em razão das peculiaridades desse serviço, sob pena de, a rigor, ter-se aqui uma contribuição de nítido caráter, talvez muito próximo do caráter efetivamente confiscatório, uma vez que incide sobre esse valor global num percentual extremamente elevado. No presente caso, estamos diante do mandado de segurança coletivo impetrado pela Confederação Nacional do Transporte, que questiona a constitucionalidade da Portaria 1135 de 2001, a qual aumentou a percentagem, né, do que deve ser considerado remuneração de 11,71% para 20% do rendimento bruto dos transportadores autônomos. Ocorre que, embora a portaria questionada seja realmente inconstitucional, não decorre desse reconhecimento o direito dos contribuintes a recolher o tributo com base em 11,71%, a meu ver, ou não decorreria do rendimento bruto, na medida em que esse percentual foi estabelecido por decreto que também é manifestamente inconstitucional. É a portaria, é o decreto. Por outro lado, em razão das limitações impostas pelo princípio aqui da proibição da reformácia impeios, não é possível assentar para o caso concreto a inconstitucionalidade de todos os atos normativos infralegais que definam a base de cálculo do tributo em exame, pois a consequência natural seria a incidência sobre a integralidade da remuneração, o que agravaria, e talvez fosse extremamente injusto, não é? A situação da recorrente, que acabaria por pagar em relação ao valor global percebido, e que então, nós percebemos que, de fato, leva a uma enorme incongruência. Tendo em vista todas essas peculiaridades do caso, presidente, eu me proponho a me limitar a negar provimento ao recurso em mandado de segurança, portanto, sem maiores considerações, até porque, a rigor, se levássemos a cabo todas as declarações de inconstitucionalidade, produziríamos um resultado ainda mais gravoso, para os recorrentes que obtiveram uma concessão parcial no STJ. É como voto. Sim. Estão impedidos os ministros Theory e ministro Fux. E não vota o ministro Dias Toffoli. Ministro Macoré. Presidente, o ministro Eros Grau já votou. Então, estou dizendo que não votam o ministro Theory
Ministro Fux. Vossa Excelência tem pedido. Ministro Marco Aurélio. Presidente, a anterioridade nonagesimal já foi observada na origem. O que surge e está em discussão é se, mediante uma simples portaria, se poderia modificar uma percentagem que foi estipulada no decreto que regulamentou a lei previdenciária. Se aí não se teria ferido de morte o princípio da legalidade estrita no tocante aos tributos, tal como previsto no artigo 150, inciso 1. Quando votei na matéria, votei no sentido de glosar essa portaria, de prover o recurso, e aí estou preso ao processo subjetivo, ou seja, ao que pretendido no mandado de segurança, glosar a portaria, restabelecendo por via de consequência, porque não posso ferir essa matéria ante os limites objetivos do mandado de segurança, restabelecendo por via de consequência a percentagem que veio à baila mediante o decreto regulamentador da lei, no que foi essa percentagem modificada por uma simples portaria do Ministério da Previdência Social. Por isso, mantenho o voto que proferi em 2000, já vão alguns anos, penso 2006, é isso? 2006. Em 2006, provendo o recurso interposto. Ministro... Eu tenho... Ministra Rosa, sim. Estou com a palavra, presidente. Sim, sim. Eu peço vênia ao ministro Gilmar, mas acompanho a divergência. Eu entendo que, observados as balizas, nós estamos em sede de mandado de segurança coletivo, né, e fazendo uma leitura atenta dos votos que foram anteriormente proferidos, vi que o ministro Lewandowski se prende, inclusive, ao princípio do tanto devolutum quanto apelatum. Eu também, então, observadas essas balizas, como o mandado de segurança ataca a portaria, que é flagrantemente inconstitucional, eu provejo o recurso. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, quando do início do julgamento houve, como aqui já registrado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, alguma perplexidade em torno da matéria, uma vez que os atos em questão, tanto o decreto de um lado como a portaria de outro, ofendem claramente o postulado da reserva constitucional de lei e de lei em sentido formal em matéria tributária. O próprio ministro relator, ministro Eros Grau, quando proferiu o seu voto, reconheceu a ilegitimidade jurídica dos atos em questão, não obstante tenha, afinal, negado o provimento ao presente recurso ordinário, mantendo, em consequência, a denegação do mandado de segurança. A mim me parece, senhor presidente, não obstante essa situação de perplexidade que gera o caso ora em exame, e tal como bem ressaltou agora em seu douto voto o eminente ministro Gilmar Mendes, mas a mim me parece que devemos, tendo em vista o pleito formulado no mandado de segurança por uma entidade sindical que o impetrou em caráter coletivo, em ordem a sujeitar os seus associados, a título de base de cálculo, a alíquota de 11,71% a título de contribuição patronal do transporte autônomo, a que se refere os incisos tais e tais do parágrafo 15 do artigo 9º do RPS, calculados sobre o valor bruto do frete e carrega do transporte de passageiros. Quer dizer, a rigor, quer dizer, essa é a delimitação material, é o âmbito temático dentro do qual devemos apreciar o recurso. Adiante, sim. Fugindo
aos limites da lide, Exatamente. nós declararíamos a inconstitucionalidade do decreto também. E ao fazer isso Mas não daí... podemos. Como diz o ministro César Peluso, em sua intervenção em 2006, no curso desse julgamento, não se pode aqui conceder nada que prejudique a parte recorrente, supendo nisso caracterizar uma reformatio imperius, que é um critério que também prevalece no âmbito do processo civil, e não apenas como tradicional no contexto do processo penal condenatório. Nesses limites, quer dizer, reconhecida como evidente, a partir do próprio voto do eminente ministro Eros Grau, a ilegitimidade jurídica da portaria em questão, a mim me parece presentes esses dados objetivos, presente esse delineamento temático do pleito recursal, que não há alternativa senão a de dar provimento ao presente recurso ordinário. Com toda a vênia, portanto, senhor presidente, nesse sentido é o meu voto. Proclamo. É importante deixar claro apenas que, acho que é importante deixar claro, até para que a administração fazendária tome as devidas diligências, que nós estamos aqui diante de um festival de inconstitucionalidade. Por outro lado, só por uma metáfora nós podemos falar aqui em processo subjetivo, uma vez que se trata efetivamente de um processo de índole plural, é uma ação coletiva que beneficia todos os transportadores. Logo, todos... Não caracteriza o processo como subjetivo, a contrapor-se ao processo objetivo. Uma coisa é ter-se uma ação subjetiva, um processo subjetivo com vários autores, com pluralidade de partes. Algo diverso é ter-se o processo objetivo propriamente dito. Eu não consigo ver aqui a diferença entre uma ADIM e este mandato de segurança coletivo, porque, a rigor, todos os afetados pela norma estão, de alguma forma, afetados no mandato de segurança. Esse é um caso, evidentemente, em que há confusão entre o processo objetivo e o processo subjetivo. Eu proclamo o resultado. Foi dado provimento ao recurso vencido Ministro Eros Grau e o ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio abriu. Não, ministro Marco Aurélio. Tenho aqui ministro Marco Aurélio. Ministro